Capítulo 5. Genes de luz e trevas. D despertou quando uma luz fria inundou o celeiro até as vigas do telhado. Dormira talvez não mais que 3 horas. Para um dampiro como ele, pouco importava trabalhar de dia ou de noite. Mas até seu corpo exigia vez ou outra descanso e sono. Talvez a sombra que se agarrava ao seu semblante requintado fosse fruto da tensão de ter trabalhado exclusivamente à luz do dia nos últimos tempos. Uma névoa havia se instalado. A brancura infiltrava-se no celeiro pela entrada e pelas frestas ao redor das janelas, embora não fosse densa o bastante para atrapalhar qualquer ação. Ainda menos para D, cujos olhos viam aquilo como se fosse pleno meio-dia sob céu limpo. Fazendo seus preparativos com a habitual velocidade sobre-humana, ele deixou o celeiro. Seu passo era suave, mais parecido com uma sombra do que com um gato. Se o silêncio era uma característica inata dos nobres, não poderiam aspirar a nada mais absoluto do que o que D possuía. Ao entrar num estábulo a pouca distância dali, D deteve-se subitamente. A cerca de 7 ou 8 metros à frente, as paredes de pedra da casa principal refletiam a luz do sol da manhã. Vestida com uma camisola branca, Lina abriu uma das janelas e inclinou-se para fora, em direção à rua. Logo abaixo do parapeito pendia uma pequena jardineira. Estendendo a mão, Lina apanhou algo branco que repousava ali. D viu com absoluta clareza. Era uma única flor branca. Embora não soubesse seu nome, aquela pequena manifestação de vida era comum o bastante ao longo das estradas da fronteira. Quem a teria deixado ali? Apertando-a contra o peito, Lina olhou para a estrada com uma expressão à beira das lágrimas. A jovem fitou por uma eternidade a estrada branca, enevoada. Pouco depois, a janela se fechou em silêncio. D entrou no estábulo, saiu com sua montaria e apontou-a na direção das ruínas. Com extrema cautela, como se temesse produzir qualquer som, como se não quisesse despedaçar o sonho de uma jovem. Assim que deixou as terras do prefeito, lançou o cavalo a galope total. A montaria rasgou a neblina. Crostas de neve voaram em todas as direções. Espíritos de névoa que costumavam descer para devastar plantações foram surpreendidos por aquele cavaleiro matutino. Aproximaram-se para ver do que se tratava, mas foram esmagados antes mesmo de tocá-lo, restando apenas a girar na esteira deixada por sua passagem. Cruzando a aldeia em disparada, em menos de 20 minutos, ele subira a colina e chegara à entrada das ruínas. Amarrando o cavalo à borda de um muro de pedra destruído, o caçador entrou no pátio. A névoa impregnava as ruínas. Ao passar do corredor para o salão, D seguia direto para a entrada do laboratório quando parou quase no centro do recinto. Seu olhar voltou-se para um quadro na parede. Era a mesma pintura que fizera brilhar os olhos de uma jovem enquanto ela permanecia diante dela, dizendo que queria estudar história. No instante em que se virou novamente e avançou para o interior das ruínas, o teto e a parede ao redor da porta se partiram. Um clarão vermelho e uma energia gasosa brutal irromperam da fenda, avançando em direção a D. O tempo necessário para percebê-los e decidir conscientemente como evitá-los significava a diferença entre a vida e a morte. O impacto arrancou seus pés do chão e o lançou contra a parede às suas costas. Blocos espessos de pedra voaram pelos ares e o estrondo ecoou pelo salão. Agora, uma montanha de escombros bloqueava a entrada. Seria impossível alcançar os aposentos além dali sem o uso de equipamentos motorizados. D jazia no chão, a parte superior do corpo apoiada na base da parede. A aba de seu longo casaco estava coberta de branco pela poeira levantada pelo impacto. Não havia como se mover. Ele recebera uma descarga de energia capaz de destruir centenas de toneladas de rocha nas paredes e no teto, e fora arremessado de cabeça contra uma parede de pedra. Naturalmente, uma pessoa comum teria morrido instantaneamente, nem que fosse apenas pelos ferimentos internos.
No mínimo, fora uma coincidência infeliz que Dee estivesse passando exatamente por ali no momento em que o projeto para bloquear a entrada, mencionado na noite anterior pela figura de cinza, estava em execução. Um viajante solitário avançava a cavalo por uma estrada florestal a algumas milhas da aldeia. Cerdas cobriam-lhe o queixo rochoso e o olhar atroz que ostentava combinava perfeitamente com seu rosto. Sua aparência e a pistola de rebites presa à cintura testemunhavam com clareza a natureza daquele homem. Era um dos fora da lei que vagavam pela fronteira. Sempre que havia um pouco de dinheiro a ganhar, ele não hesitava em recorrer à chantagem ou à extorsão, tampouco tinha escrúpulos quanto ao assassinato. A pele sob o pesado casaco aquecido eletricamente era marcada por incontáveis feridas de balas e lâminas, e o lóbulo da orelha direita lhe faltava, embora restassem ali vestígios horrendos de onde fora arrancado. Enquanto estrangulava uma jovem dama em algum vilarejo longínquo do norte, ela o arrancara em seus estertores finais. Nos últimos dias, ele tivera dificuldade em encontrar tanto comida decente quanto uma mulher. Provavelmente já imaginava os prazeres que o aguardavam na próxima aldeia, pois um sorriso vulgar surgiu em seus lábios imundos. O que, antes mesmo de puxar as rédeas, o homem duvidou dos próprios olhos. A cerca de 5 metros à frente, uma jovem saiu de trás das árvores e pisou na estrada. Aquilo por si só já era tentador, mas sua silhueta curvilínea queimou-se nas retinas do homem. A garota estava completamente nua. O que é isso? Uma prostituta da fronteira? Seja profissional ou não, não dá para entender por que ela estaria andando por aí assim. Talvez seja louca. Embora seu pensamento tivesse ido até aí, a razão do Brutamontes dissolveu-se num instante, e seu cérebro passou a se ocupar apenas das coisas que poderia fazer com a garota. Ainda assim, aguardou um momento, examinando os arredores com a cautela adquirida em inúmeros encontros sangrentos. Ninguém por perto. Nesse caso, essa gostosa é mesmo maluca. Posso fazer o que quiser com ela e matá-la quando terminar. Aqui no meio do nada, ninguém vai encontrá-la até virar só ossos. Seu plano, porém, não se revelou tão simples. Quando desmontou, exibindo um sorriso insinuante, a garota olhou por cima do ombro e, lançando-lhe um olhar sedutor, disparou para dentro da floresta. As curvas de suas nádegas o enlouqueceram, redondas e firmes como um fruto suculento prestes a explodir, como só as de uma jovem poderiam ser. Amarrando o cavalo a uma árvore próxima, ele partiu em perseguição, para dentro da mata, para um mundo de trevas do qual não haveria retorno. Ele a perseguiu por talvez 5 minutos, o ar saindo de suas narinas em um som áspero. Ao atravessar a mesma folhagem luxuriante que engolira a forma nua, o homem estacou de repente. A garota estava deitada na clareira bem à sua frente. Seu olhar prendeu-se aos seios que se elevavam em belos botões rosados e às coxas úmidas e reluzentes. A jovem gemeu e contorceu a parte inferior do corpo. Havia pouquíssima chance de ele perceber que sua intenção era mostrar mais das nádegas do que o necessário. Sua pele pálida era estranhamente desprovida de sangue e ainda assim seus lábios eram de um vermelho antinatural. Mas o Brutamontes não notou. Ele lançou-se sobre aquele corpo branco como um bloco negro de pedra. Sugando e torcendo seus lábios, enfiou a língua à força em sua boca. E a garota respondeu: "Isso é fantástico." Erguendo os olhos em êxtase, ele vislumbrou o rosto da jovem. Ela ria com o rosto de um demônio. Quando tentou se afastar, um braço frágil manteve seu corpo preso, e os dedos do outro cravaram-se em sua mão direita no instante em que ele tentou alcançar a pistola de rebites. Quando os lábios que se curvaram para revelar presas se fecharam sobre ele, o homem finalmente gritou. E por mais longo que fosse o grito, as profundezas da floresta o beberam por completo. Quando foram informados de que o Sr. Mayer estava ausente da escola,
Lina sentiu os olhares de toda a turma espetarem-se nela. A aldeia já havia tomado conhecimento do incidente da noite anterior. Um monstro de tipo até então desconhecido invadira uma fazenda próxima à escola, matando e devorando uma mãe, uma criança e alguém que apenas passava pelo local. Para piorar, um dos membros do comitê de vigilância, que desaparecera após ir verificar o nível da água, fora encontrado morto naquela manhã sob a ponte, e a confirmação de que o corpo não apresentava qualquer ferimento causou enorme comoção. Isso talvez ainda fosse perdoável, mas quando o prefeito soube do ocorrido e dirigiu-se imediatamente ao celeiro, não havia sinal nem de D, nem do cadáver do monstro. Apenas a mulher dormindo profundamente como sempre, embora com uma marca em forma de T na testa. Lina ainda não tinha certeza se fora desenhada com sangue ou com outra coisa. Naturalmente, o prefeito ficou furioso e repreendeu severamente o comitê de vigilância por sua negligência. Por um lado, ordenou que apurassem o paradeiro atual de D, por outro, advertiu-os a manter essa informação em segredo. Mas tratava-se de uma aldeia muito pequena. Quando Lina e os demais se dirigiram à escola, uma versão imprecisa dos acontecimentos já havia circulado por quase todas as casas da região. O fato de que o Sr. Meyer aparentemente fora levado pelo monstro provavelmente vazara por meio de algum membro do comitê que visitara a casa do professor na noite anterior. Embora o instrutor do ensino secundário, que fora informá-los da ausência de seu professor, fingisse que ela se devia a um resfriado, não havia qualquer chance de isso dissipar a convicção sombria que se espalhava silenciosamente entre os estudantes. Ah, não! De novo não! Eu odeio isso, pensou Lina, suspirando de tristeza. A escola nem sempre fora um lugar acolhedor e seguro, em parte por causa do incidente ocorrido 10 anos antes. Raptadas pela nobreza, as crianças haviam retornado depois que coisas horríveis lhes foram feitas. Numa aldeia da fronteira, só isso já bastava como motivo para o exílio. A humilhação do exame ao qual Lina foi submetida nas semanas seguintes abriu feridas sombrias em sua alma que ainda permaneciam em algum lugar, mesmo agora. A tensão matara seus dois pais em rápida sucessão, e mesmo após o prefeito adotá-la, ela não fora autorizada a se aproximar das outras crianças por mais 2 anos. Durante todo esse período, não importava para onde fosse ou o que fizesse, o olhar atento e penetrante do prefeito ou do comitê de vigilância acompanhava cada um de seus movimentos. Eles devem saber de tudo o que acontece entre o prefeito e eu, aposto. Lina teve vontade de chorar como um bebê. Provavelmente não sabiam como ele se impusera a ela em seu 17º aniversário, mas o conhecimento de seu relacionamento imoral havia se espalhado por toda a aldeia. Certos relacionamentos bastante iníquos eram comumente tolerados nas comunidades da fronteira. Vilarejos, que podiam ficar isolados do mundo exterior por causa da chuva ou da neve, precisavam garantir uma força de trabalho. Essa era sua maior preocupação. Se não fossem motivadas puramente pela busca do prazer, quaisquer relações entre um homem e a esposa de outro, uma mãe e o próprio filho, ou um pai e a filha, podiam ser consideradas valiosas na medida em que semeassem as bases de uma nova vida. Nesta era, defeitos mentais e outros problemas tradicionalmente causados pelo incesto já não existiam. Por alguma razão, a nobreza decidira compartilhar com a humanidade os frutos de sua engenharia genética. Doenças hereditárias haviam se tornado coisa do passado. Até mesmo os nomes dessas enfermidades haviam desaparecido da memória humana. Sem dúvida, era a sombra projetada por aqueles acontecimentos de 10 anos antes que fazia o espírito de Lina afundar como chumbo. Kuori jamais se recuperara de sua demência, e esse fato por si só já era suficiente para aterrorizar os aldeões. E então, no extremo oposto, exames haviam determinado que tanto Lina quanto o Sr. Meyer apresentavam um aumento de inteligência assustador,
Fora essa a razão pela qual o prefeito adotara Lina, e também o motivo pelo qual todos os seus colegas abominavam o relacionamento dela com ele. Uma mulher tornada inteligente pelas mãos da nobreza. Ainda assim, Lina não era alvo de zombarias abertas nem de exclusão, graças à vivacidade de seu temperamento, à sua postura admirável e aos esforços do senhor. Meyer, que suportara a frieza dos aldeões e fora aprovado com louvor no exame do comitê distrital para tornar-se professor. Era impossível medir quanta força Lina extraía ao vê-lo. Outrora um garoto fraco e chorão, enfrentar os valentões e protegê-la agora. Até mesmo Kuori, que passara a vagar sem rumo pela aldeia após a morte prematura dos pais, já a salvara de perigos. Seu declínio intelectual em nada alterara sua natureza inerentemente educada e gentil. Lina ainda se lembrava com clareza de como sua figura corpulenta a protegira com firmeza das pedras atiradas pelas outras crianças. E agora ela não tinha mais nenhum dos dois para protegê-la. Embora Kuori estivesse sob os cuidados de Fern, o desaparecimento do Sr. Meyer era mais do que suficiente para atrair sobre Lina os olhares malévolos e desconfiados de toda a turma. Bem, Lina, finalmente sabemos o verdadeiro motivo de você ter sido escolhida para ir à capital, disse Visca, sua pior inimiga, alto o bastante para que todos ouvissem. Não sei o que aconteceu lá naquele castelo, mas você não precisava manter o resto de nós apavorado por 10 anos. Assim que você for embora, as coisas devem ficar bem mais tranquilas por aqui. Mas vai ser um inferno na capital, comentou com sarcasmo uma integrante do grupo de Visca, soltando uma gargalhada estridente. Agora chega. Acho que vou acabar batendo em alguém, pensou Lina, prestes a se armar com uma de suas sandálias de couro. Contendo-se, porém, percebeu que aquelas palavras refletiam exatamente o que todos na sala sentiam. Os demais apenas se calavam porque ainda a consideravam uma deles. Ainda assim, era inegável que a turma inteira se tornara extremamente distante desde que fora decidido que Lina iria para a capital. Considerando a importância de conseguir deixar a fronteira, havia quem jamais aceitasse que a representante da aldeia fosse alguém com ligações com a nobreza. Bem, que falem o que quiserem. Quando Visca estava prestes a dizer mais alguma coisa a Lina, agora em um estado de espírito mais leve e resoluto, o professor substituto do ensino secundário entrou na sala e as tribulações da manhã chegaram ao fim. Avançando de forma apática por matemática e física, o dia letivo estava prestes a entrar no terceiro período quando uma sirene inesperada ecoou. Ei, o que foi isso? 3 toques seguidos. Significa reunir-se na praça. Talvez tenham capturado um nobre vivo. Não seja idiota. Silêncio, ordenou o professor. Preciso sair. O representante da turma deve me acompanhar. O restante de vocês terá estudo livre. Mas ele sabia que os alunos não lhe deram atenção. Assim que saiu, levando consigo Calice, o representante da classe, todos os demais começaram a se preparar para partir. Era exatamente o que estavam esperando. Alguns reviraram os armários onde se guardavam armas para o caso de ataques de monstros. Outros correram para pegar suas marmitas e levá-las para casa. Em pouco tempo, o som da agitação transformou-se num verdadeiro alvoroço, e no instante seguinte, os estudantes haviam desaparecido, deixando portas e janelas ainda tremendo. Ao ver que até os olhos de Marco, o garoto mais tímido da turma, brilhavam de expectativa, Lina quase riu. Numa fronteira faminta por distrações, as crianças tendiam a se sentir mais empolgadas do que assustadas quando feras terríveis apareciam, desde que não causassem danos diretos à aldeia. Com exceção de gigantes colossais, rocs ou outras criaturas lendárias de proporções descomunais, já existiam planos para lidar com a maioria das criaturas comuns. Havia muitos adultos apressando-se rua abaixo, mas nenhum disse uma palavra ao ver Lina com os colegas. A praça ficava praticamente no centro da aldeia.
Mesmo que todos os quase 1000 habitantes se reunissem ali, do velho chacra, com seus 120 anos, até o bebê nascido havia cerca de 4 meses. Ainda assim, haveria espaço de sobra para acomodar todos. Fosse para festivais ou para exposições de mercadorias trazidas por comerciantes itinerantes, aquele era o local ideal para eventos de grande porte. Quando os estudantes chegaram, levantando lama com os pés, algum tipo de espetáculo bizarro estava prestes a começar sobre o palco de madeira que fora arrastado até a praça. Ali, ao lado do líder do comitê de vigilância, Fern, de peito estufado com arrogância, encontrava-se uma jaula eletrificada de tipo 3, uma estrutura de ferro capaz de conter feras sobrenaturais ou aves selvagens de porte humano por meio de correntes de alta voltagem. Isso, por si só, não tinha nada de incomum. Porém, ao verem a presa contida ali dentro, os olhos de todos se arregalaram. Era um ser humano. Contudo, o que lançou cada um deles ao mais profundo horror não foi o físico ameaçador, nem a expressão daquele aparente fora da lei, mas o par de presas que se projetava de seus lábios engordurados. Um vampiro que caminhava à luz do dia. É o líder deles. O pensamento gritou na mente de todos. A chuva cessara pouco antes do amanhecer, e as nuvens cinzentas que encobriam o céu haviam finalmente se dissipado. Ondas de luz serena tingiam tudo com um tom perolado, mas aquela praça, em especial, estava tomada por um medo denso, evocador da noite. Abrindo caminho entre os anciãos sentados diante do palco, o prefeito subiu uma escada dobrável para posicionar-se ao lado de Fern. Fez grande questão de ignorar o homem na jaula, que o fitava com olhos maliciosos. Bons cidadãos de Tepes, começou ele, com uma voz muito mais alta do que o necessário, interrompendo-se ao notar o microfone sem fio no chão. Nenhuma risada escapou da plateia. Fosse um nobre ou uma de suas vítimas, todos encaravam uma criatura de pesadelo que não deveria existir. Um vampiro capaz de agir livremente sob a luz do sol. A gravidade da situação abalava profundamente a todos. Bons cidadãos de Tepes. A voz do prefeito finalmente ecoou nos ouvidos atônitos, através dos alto-falantes ultracompactos espalhados pela praça. Como sabem, em nossos recentes problemas com a nobreza, 4 pessoas de nossa aldeia morreram. E sobrecarreguei nossas parcas finanças ao contratar não 1, mas 2 caçadores de vampiros. Contudo, ao que parece, isso foi desnecessário. Felizmente, já não precisamos deles. Para ser mais preciso, no início desta manhã, Fern capturou esta coisa na Estrada do Norte. O líder de nosso comitê de vigilância tem, de fato, motivos para se orgulhar. Capturar um vampiro vivo é algo que poucos na fronteira conseguiram realizar. Paralisados pela visão daquele vampiro, vasculhando os arredores com olhos manchados de sangue, os aldeões só recobraram os sentidos diante dos elogios quase coercitivos do prefeito. A plateia reuniu um punhado de aplausos. Naturalmente, nenhum deles percebeu o humor sardônico da situação. Fern tomou o microfone em seguida e relatou que quando o perímetro de busca se estendera para além da aldeia, encontrara um homem na floresta que o atacara antes mesmo que pudesse dizer uma palavra. Com a ajuda de suas feras de guarda, conseguira capturar o agressor com vida. Todos conheciam bem demais o poder das feras de guarda. Ainda assim, tais criaturas não seriam de grande utilidade contra um nobre, ou sequer contra uma de suas vítimas. Contudo, até os mais propensos à dúvida tinham agora uma prova irrefutável diante dos olhos, e quando o líder do comitê de vigilância concluiu seu relato de guerra, uma salva de aplausos estrondosa irrompeu. "Isso é ótimo, Lina. Agora você está fora de perigo." Ao virar-se em direção à voz encorajadora, Lina ficou surpresa. O representante da turma, Cálice, sorria para ela. Líder nato e organizador de primeira linha, ele era perspicaz e bastante bonito. Ainda assim,
Lina desprezava a frieza que se escondia como uma sombra por trás de seu sorriso radiante e raramente conversava com ele. Quanto a Cálice, estava acostumado à admiração exagerada das outras garotas da aldeia, o que tornava aproximar-se de Lina um esforço inútil. O que quer dizer com isso? Você estava preocupado comigo? Claro, afinal, somos colegas de classe, não somos? Diante de palavras tão melosas, Lina sentiu algo revirar nas entranhas do coração. Quão idiota esse sujeito pode ser? Pensou, percebendo que ele se aproximava um pouco mais. Ei, o prefeito está prestes a nos brindar com outro discurso, disse Lina, beliscando a palma que havia sido colocada sorrateiramente sobre a sua mão. É quase certo que o demônio nesta jaula seja a causa de todos os nossos problemas recentes. Sendo assim, proponho que o abatamos agora e rezemos para que essa oferenda nos traga paz. O que acham disso? Convencidos de que a verdadeira fonte de seu terror fora capturada, os aldeões uniram as mãos como um só e a praça foi soterrada por aclamações. Nas aldeias da fronteira, não era incomum sacrificar animais ao rezar por colheitas fartas ou pela segurança no ano vindouro. Isso é horrível! Sem perceber o peso das próprias palavras, Lina sentiu o coração parar quando a expressão chocada de Cálice se voltou para ela. Foi a primeira vez que teve consciência de um sentimento assim. Eu estou sentindo pena de um vampiro? De repente, faíscas roxas saltaram das barras de ferro da jaula, e o homem em seu interior encolheu-se, soltando um grito. Muito bem, Fern, acabe com ele. Após inclinar-se em deferência ao prefeito, que assentia triunfante, Fern avançou. As longas estacas de madeira que segurava em cada mão pareciam mais lanças do que simples armas. Os demais membros do comitê de vigilância aproximaram-se e cercaram o palco. O vampiro na jaula parecia apavorado e recuou, apenas para receber uma violenta descarga elétrica. Ao perceberem inquietação e medo naquele semblante atroz, as pessoas explodiram em risadas zombeteiras e vaias. Gostou disso? Vai lá, tenta fugir de novo. Acho que vai começar a chorar. Belo nobre você. Fern, não mate de uma vez só. Vai devagar, bem devagar. Como se reconhecesse os aplausos, o líder do comitê de vigilância acenou para a multidão. Embriagados pelo prazer daquele espetáculo assassino, os aldeões não perceberam que seus lábios estavam mais vermelhos que o normal, nem que algo sinistro pairava em seu sorriso. Ninguém questionou sua afirmação de que aquele vampiro era, de fato, um nobre, nem de que ele era a causa de todas as desgraças da aldeia. A lança avançou. O vampiro girou o corpo para desviar. Faíscas saltaram de sua mão direita e suas costas expostas foram atravessadas por um golpe rápido, a ponta cravando-se em seu ombro direito. A praça estremeceu com os gritos de júbilo. Com um leve sorriso despontando nos lábios, Fern preparou a lança mais uma vez. Lina avançou desde o fundo da multidão. Espalhando lama para todos os lados, gritou: "Parem!" Empurrando as pessoas para fora do caminho enquanto corria, ela finalmente alcançou o palco. "Oh, que diabos você pensa que está fazendo, Lina? Fique fora disso!" A garota não recuou diante das palavras do prefeito. O belo rosto e o corpo de curvas suaves tremiam de raiva, enquanto ela se opunha a tudo o que acontecia ali. "É o senhor que devia ficar fora disso, senhor prefeito. Não consigo acreditar que seja capaz de algo tão cruel. O que estão fazendo é com um ser humano." "Não é, senhor prefeito", berrou o velho. Seus cabelos grisalhos ondulavam mais de fúria do que com o vento. "Eu sou seu pai. Por que não consegue me chamar assim? Fique fora disso, sua idiota. Depois eu arranco o couro de você." "Eu disse não, e é não", respondeu Lina, erguendo mentalmente o queixo em desafio. Ela não conseguia sequer ficar parada, assistindo ao abate de um animal agora. Por que esses sentimentos haviam despertado nela? Como se tentasse empurrar aqueles pensamentos de volta para onde se escondiam, acrescentou: "O senhor não acha isso horrível? Se fosse humano,
Sentiria vergonha de torturar até a morte uma pessoa desarmada, e ainda por cima trancada numa jaula. Enquanto contia o prefeito, que estava prestes a explodir de raiva, Fern inclinou-se do palco. Enfiando a ponta ensanguentada da lança bem diante do rosto de Lina, disse: "Ah, já entendi. Então o que você está dizendo é que seria melhor dar uma arma a ele antes de matá-lo, certo? Por mim, tudo bem. Que tal você fazer as honras, tagarela? Você teve algum treinamento com espadas e lanças, não teve? Na fronteira, onde vida e morte coexistiam lado a lado, era costume que as mulheres aprendessem a manejar armas. Embora não precisassem dominar armas de pólvora, bestas ou pistolas a laser como os homens, todas sabiam usar uma lança curta, uma versão leve da espada longa ou um chicote. Quando a ponta da lança foi estendida à sua frente, Lina a agarrou sem hesitação. A fúria que sentia contra o prefeito, contra Fern e contra os aldeões, contra toda a raça humana, na verdade, não permitiria que aquela jovem de 17 anos se acovardasse. O prefeito empalideceu e um murmúrio percorreu os habitantes da aldeia. Naquele instante, uma voz bela e enferrujada atravessou o chão como um relâmpago, deixando o vento retorcer-se em sua esteira. "Esse é o meu trabalho." Todos os rostos, inclusive o do vampiro na jaula, que parecia ter esquecido a dor de seus ferimentos, voltaram-se para o jovem de negro montado em seu cavalo. Cada expressão foi tomada pelo assombro. Com a luz do sol rompendo as nuvens ao fundo, aquele jovem de uma beleza raramente vista no mundo fitava-os de cima de sua montaria. No instante em que seus olhos encontraram tamanha beleza, os homens arderam de inveja e as mulheres tornaram-se escravas do desejo. Contudo, no momento seguinte, tais emoções elevadas foram dissipadas sem esforço, e um terror indizível tomou as regiões mais profundas de suas mentes. Era o medo instilado pela aura sobrenatural da nobreza. A multidão abriu caminho, e Dê chegou ao palco sem sofrer sequer um segundo de atraso. Tomando a lança com facilidade das mãos de Fern e de Lina, que ainda a seguravam firmemente, perguntou: "Então, o que vamos fazer?" "Ah", respondeu Fern, finalmente libertado da paralisia pela voz de Dê. "Não sei onde diabos você se meteu até agora, mas é um alívio ver que pelo menos não fugiu com o rabo entre as pernas. Isso é perfeito. De qualquer forma, você já ia ficar sem trabalho mesmo. Se é um caçador, haja como tal e nos dê um espetáculo antes de ir embora. Não é mesmo, prefeito?" O prefeito hesitou. O olhar firme de Dê atravessava-o. A pressão exercida por Fern não chegava nem perto da aura sobrenatural que emanava daquele jovem. Bem, fui eu quem o chamou aqui, e o trabalho dele ainda não terminou." Exatamente. No instante seguinte, Dê saltou com facilidade da cela para o palco. Para alguém que fora atingido por uma explosão violenta poucas horas antes, demonstrava uma capacidade de recuperação extraordinária. Embora sua resistência provavelmente se devesse, ao menos em parte, à coisa que habitava sua mão esquerda. Ignorando por completo o olhar enfeitiçado de Lina, aproximou-se de Fern e desligou a energia da jaula eletrificada, após remover o lacre eletrônico. "Espere!" gritou alguém que soava como o xerife, mas ao ver a porta da jaula se abrir suavemente, a multidão, até então paralisada, gritou e recuou. O estrondo alto que ecoou atrás de Dê foi o som do prefeito em fuga rolando escada abaixo. Dê atirou a lança de madeira grosseira ao vampiro, que saía da jaula com movimentos lentos. "É estranho nos encontrarmos assim, mas este é o nosso destino, caçador e presa. Vamos." Ao dizer isso, não levou a mão à espada longa em suas costas. O vampiro começou a se mover lentamente para a direita. Incapaz de usar a mão direita, segurava a lança com apenas um dedo da esquerda, o corpo inteiro fervendo em chamas de fúria assassina. Sem qualquer movimento denunciador, a lança tornou-se um borrão cortando o ar. Ao vê-la atravessar o peito de Dê, exatamente onde fora apontada,
Lina sentiu o fôlego escapar-lhe. O vampiro saltou sobre Fern, agarrando a pistola de rebites presa à sua cintura. O cano, grosso como o polegar de um homem, apontou para o céu com uma velocidade impossível de acompanhar a olho nu. D estava no ar. O que Lina vira fora apenas a imagem residual deixada quando ele saltara em velocidade sobre-humana. Com um rugido, a pólvora de alta energia lançou uma torrente de rebites de ferro em direção ao coração de D. Com um dos sons mais gloriosos do mundo, os rebites foram desviados. Antes mesmo que percebesse que haviam sido rebatidos pela espada longa, já desembainhada, a mão armada do vampiro foi decepada no pulso pelo aço nu que desceu em arco. Um golpe reverso da lâmina penetrou até as profundezas de seu coração. Sem lançar sequer um olhar ao corpo gigantesco que tombava em meio a uma névoa de sangue, D começou a caminhar na direção de Fern, que permanecera petrificado. Ao notar que era a mão esquerda que empunhava a lâmina ensanguentada agora apontada para a garganta de Fern, Lina franziu o senho. A jovem não compreendeu que, devido ao ferimento no ombro direito do oponente, D lutara usando apenas a mão esquerda. Você conseguiu o que queria. Da próxima vez, será você quem fará o que eu mandar. Sua voz era baixa, mas não admitia resistência. O rosto pálido de Fern moveu-se quase imperceptivelmente em um aceno. D estendeu a mão esquerda bem diante dele. Ao ver a cruz vermelha delineada no centro daquela palma poderosa, os olhos de Fern se arregalaram. Por alguns segundos, um vento carregado de sede e de sangue cortou a praça. A mão de D baixou e Fern soltou um suspiro de alívio. Não parecia haver nada fora do comum. A multidão voltou a se agitar. Então, o que vão fazer agora? Perguntou D do palco ao prefeito, limpando o sangue da espada longa com um único movimento e embainhando-a com graça. Ele devia estar se referindo ao que fariam a respeito dele. Pálido e ainda segurando o inchaço na testa, o prefeito disse: Eu sei o que falei há pouco, mas bem, acredito que tenhamos alcançado praticamente tudo o que nos propusemos a fazer. Escusado dizer que você receberá o pagamento combinado. Bom trabalho. Muito bem, respondeu D, assentindo impassível. Mas ainda não posso deixar a aldeia. O quê? Há algo que ainda preciso investigar. Ou existe algum motivo para quererem que eu vá embora? Dessa vez, foi a vez do xerife estremecer quando aquele semblante belo se voltou para ele. No momento, não, disse com grande esforço. Mas, se a sua presença aqui nos causar qualquer inconveniente, teremos de expulsá-lo da cidade. Combinado, vou lhes dizer uma coisa. Se este homem era o responsável por seus problemas, então a vítima feminina que temos deve estar recobrando a consciência agora mesmo. Convém verificarmos isso. Quando o prefeito e seu grupo chegaram ao celeiro, porém, a mulher que haviam deixado ali jazia com uma estaca de madeira grosseira cravada profundamente no peito, e o chão de terra parecia beber a vida que escorria das mangas de sua roupa, outrora branca, agora encharcada de vermelho. Quem poderia ter feito uma coisa dessas? Gemeu o prefeito, erguendo os olhos para o céu. Não sei quem foi, mas alguém da aldeia deve ter agido por impulso. Não me importo se a presença dela causava calafrios às pessoas. Não havia necessidade de matá-la desse jeito. Ao dizer isso, Fern ergueu os olhos para D. E como sabemos que não foi você? Se aquele outro sujeito não estava por trás de tudo isso, você ainda teria motivos para ganhar mais dinheiro. A bravata de Fern morreu no fundo da garganta. Desviando o olhar dele para as profundezas do celeiro, D afastou-se do grupo e começou a colocar a sela e os alforjes sobre o ombro. Ei, espere! Aonde pensa que vai? Perguntou o prefeito, correndo até ele em estado de agitação. Você é suspeito desse assassinato. Não podemos simplesmente deixá-lo sair da aldeia quando bem entender. Afinal, foi você quem esteve com a mulher até esta manhã, disse o xerife, com um tom claramente apreensivo. Em silêncio, D apontou numa determinada direção.
O prefeito e o xerife seguiram o gesto com os olhos e então tornaram a encará-lo. Então é para lá que você vai? Disse o homem da lei. O velho moinho da roda d'água abandonado fica naquela extremidade da aldeia? Se quiserem me encontrar, estarei lá. Voltarei mais tarde para receber o pagamento. Os dois apenas ficaram observando, atônitos, enquanto D partia a galope. Quando as aulas de Lina terminaram e ela se preparava para subir em sua carroça, Cálice a aguardava perto do portão do pátio da escola. Aquilo era raro. Talvez fosse a primeira vez. Quando ela passou por ele sem lhe dar atenção, Cálice saiu correndo atrás dela, visivelmente aflito. Por favor, espere, Lina. Pensei que talvez pudéssemos ir para casa juntos. O que deu em você? De repente resolveu ser simpático comigo? Tina, Miria e todas as suas amiguinhas não vão ficar nada contentes. Me poupe. Elas é que têm essa paixonite unilateral por mim. Presunçoso como era, ele apoiou um pé no degrau da carroça e depois de se sentar rapidamente, esse Romeu otimista ainda tentou pegar as rédeas. Lina deu um tapa em sua mão e fez uma careta de reprovação. Não tente nada engraçado, porque você não desce logo daí. Nossa, você é fria. Eu estava esperando porque queria conversar com você. Que tal irmos até a floresta? E fazer o que exatamente? Retrucou Lina. Mais cedo você segurou minha mão na frente de todo mundo. Não consigo imaginar o que tentaria se estivéssemos a sós. Se encostar um dedo em mim, eu te derrubo. Ao encará-lo diretamente para impor seus limites, Lina engoliu as palavras. Algo no bolso do peito de Cálice reluziu diante de seus olhos. Uma única flor branca. A mesma da minha janela esta manhã. Não pode ser. Ah, isso aqui? Colhi só para você. Tome. Deu galanteador de olhos atentos, lera a reação de Lina como um livro aberto e fizera seu movimento. Ela não disse uma palavra. Gentil demais para chamá-lo de mentiroso, aquela garota corajosa deixou que a flor passasse para sua mão pálida. A floresta fica para outra hora, murmurou Cálice quase num sussurro. Cerca de 12 minutos depois, enquanto observava a carroça desaparecer pelo portão da casa do prefeito, surgiu em seus olhos uma expressão de astúcia e autoconfiança totalmente inadequada para alguém de sua idade. A ira do prefeito aguardava Lina em casa. Assim que ela fechou a porta de seu quarto, ela foi aberta com violência. O estalo de um tapa ecoou em sua face quando Lina se virou e a garota caiu ao chão. O que você pensa que está fazendo? Isso dói, sabia? Disse ela, embora já esperasse por aquilo, resistindo com alguma bravura. O prefeito estava furioso. Você, sua garotinha estúpida, me envergonhando daquele jeito na frente de todo mundo, defendendo um nobre, um maldito vampiro. Lina mostrou a língua avermelhada ao velho enquanto o rosto dele se congestionava de raiva. Nobreza ou não, o que há de errado em tentar impedir que alguém preso numa jaula seja morto como um animal selvagem? Você tinha alguma prova de que ele fosse mesmo um nobre? Ele provavelmente era só mais uma vítima. E se fosse assim, não era porque queria ser daquele jeito. Se a nobreza me transformasse em algo parecido, eu com certeza não gostaria de morrer assim. E já que eu não aceitaria isso para mim, não podia deixar que fizesse com outra pessoa. Vai me trancar numa jaula e mandar o Ferne me apunhalar até a morte também? Os olhos do prefeito saltavam de fúria. Seu pomo de Adão subia e descia, mas nenhuma palavra saía. Ainda assim, mesmo depois de despejar seu desabafo, Lina questionou a própria posição. Afinal, o que há de errado em trancar um nobre numa jaula e torturá-lo até a morte? Antes mesmo de Lina nascer, um grupo de nobres atacara a aldeia e fizera quase 20 vítimas. O quadro trágico terminara com pais cravando estacas no coração das próprias filhas ou maridos no das esposas. O que as crianças ouviram depois foi uma história de tragédia entre entes queridos, contada com lágrimas de sangue, e aprenderam a nutrir um ódio profundo pela nobreza. No coração dessas pessoas, os nobres eram feras cruéis a serem abatidas.
um sentimento reforçado pela vida dura da fronteira. Se algum deles fosse capturado vivo, parecia natural que tivesse o mesmo fim do vampiro na jaula. Sua vadia. Então você fica do lado da nobreza, é? Sua ingrata miserável. Você não vai sair impune disso, nem pensar. O prefeito tinha o olhar de um louco. E por que eu seria ingrata? Retrucou Lina. Você só me adotou porque sabia que eu tinha uma mente especial e queria me mandar para a capital, não foi? Estava de olho na recompensa que a aldeia receberia. E não foi só isso. Você se aproveitou de mim quando eu não sabia de nada. Quem é que entra sorrateiramente no meu quarto todas as noites até hoje? Nem a nobreza age como animais tão imundos. Até o seu toque me dá nojo. O silêncio caiu pesado. Lina observou, inquieta, o rosto do prefeito empalidecer rapidamente. É mesmo? Nem consegue suportar o meu toque? Muito bem, então vou te tocar com isto aqui. Um chicote negro reluziu na mão direita do prefeito. Fios de saliva pendiam dos cantos de sua boca e seus olhos riam. A mudança era aterradora, como se alguma escuridão escondida dentro dele tivesse irrompido de repente. Antes que Lina pudesse se virar e correr para a janela, a mão do prefeito agarrou a gola de sua blusa, rasgando-a com um estalo alto. Pare com isso! Ficou louco, seu velho miserável? O estalo seco transformou seus protestos em gritos. Lina caiu, e em segundos vergões negros e arroxeados começaram a surgir em suas costas, multiplicando-se a cada chicotada. Empurrando de volta os urros que subiam à garganta com toda a força que possuía, Lina suportou a surra. Decidira que não permitiria que alguém como aquele homem a dominasse. Tentou pensar na flor branca. Sua expressão se acalmou. O prefeito largou o chicote e montou sobre ela por trás. Sua língua vermelho escura lambeu-lhe a carne ferida. Pare! Protestou Lina, contorcendo-se. Nem pensar, disse o prefeito, afastando as mãos dela enquanto amassava seus seios firmes. Está doendo? Aposto que está, mas agora eu vou melhorar isso. Vou te fazer sentir bem por inteiro com essa minha língua. Uma sensação viscosa e morna rastejou pela nuca de Lina e todo o seu corpo se debateu violentamente. O prefeito continuava falando enquanto se deleitava com o corpo jovem que se contorcia em seus braços. Sua voz era como uma obsessão coagulado. Eu poderia continuar assim e te foder até a morte agora mesmo, se quisesse. Também seria fácil te expulsar da aldeia. Mas não posso fazer isso. Afinal, você vai para a capital, pelo bem da nossa aldeiazinha. O Sr. Maier desapareceu e Fern ficou com a custódia de Kuori. Sem dúvida, ele passará o resto da vida como um simples garoto de recados, sem inteligência alguma. Mas você é especial. Não posso me livrar de você. Por outro lado, também não posso deixar que escape. E vou continuar me divertindo com você até o dia em que tiver de deixar a aldeia. A boca do prefeito cravou-se na nuca de Lina. Um ato proibido. Incapaz de suportar, Lina soltou um grito. Beijos naquela região eram um tabu absoluto. Lembravam demais as marcas deixadas pela nobreza. Nem mesmo casais casados ousavam fazê-lo. A crueldade no coração daquele velho rivalizava com a da própria nobreza. Não, pare, por favor. Dê! Gritou ela com todas as forças. Os lábios do velho se afastaram. Com amargura evidente, ele disse: Ah, então é isso? Aquele moleque chamou sua atenção, foi? Pois saiba que ele não está mais por aqui. Eu o mandei embora. Agora mesmo ele deve estar se instalando sozinho no velho moinho, o lugar perfeito para um andarilho com sangue da nobreza. Quando a cabeça de Lina pendeu para a frente, o velho tentou empurrá-la ao chão e por um instante a força abandonou seus braços. Ela chicoteou a cabeça para trás, acertando o nariz do velho com um impacto terrível. Ele caiu para trás, guinchando. Um jorro de sangue vivo escorreu por entre os dedos com que tentava estancar o ferimento. Undi, sua vadia, agora você passou dos limites. Lina agarrou o vaso que estava sobre a mesa e o arrebentou contra a cabeça do prefeito quando ele tentava se levantar.
Feito das costelas de um dragão de fogo, o recipiente era leve, mas possuía saliências afiadas, projetando-se por todos os lados. Vários fragmentos cravaram-se em sua cabeça, e o rosto do velho ficou manchado de sangue. Com um grito, ele desabou outra vez. O sangue de Lina fervia. Agora as posições haviam se invertido. E para ela era uma mudança agradável. Ela puxou a perna para trás, pronta para chutá-lo onde mais doía, mas, fiel ao seu jeito, pensou melhor e se conteve. Ao bater a porta com força, sua ladainha de xingamentos atravessou a madeira. Vá para o inferno. Não volto aqui tão cedo. Espero que esse ferimento infeccione e você morra. Lina seguiu para o moinho em sua carroça. Nos últimos dias, aquelas ruas haviam visto pouco movimento, mas aparentemente todos se sentiam mais seguros desde que o vampiro fora morto, e diversos rostos agora observavam, boquiabertos, a carroça passar em disparada. Ela chegou em cerca de 20 minutos, mas ao avaliar o velho moinho em ruínas, não viu nem ouviu nada além do rangido da roda d'água e do ronco grave do gerador hidrelétrico. As coisas de D nem sequer estavam ali. Talvez ele já tivesse deixado a cidade. A ansiedade rapidamente murchou o ânimo de Lina. Um frio que ela não sentira em momento algum ao sair de casa, agora se infiltrava por seus poros. Erguendo os olhos, viu que o céu ainda estava escuro. O mundo estava saturado de medo. Lina deixou o barraco. O vento assobiava sobre sua cabeça. Embora devesse carregar algum presságio da primavera, era mais gelado do que ela jamais poderia imaginar. Invadia sua jaqueta de couro pela gola e pelas mangas, espetando suas costas expostas. Droga! Que sorte miserável! Será que eu devia voltar para casa? Mas também não estou a fim de levar outra surra. O que fazer, o que fazer? Decidindo vagar um pouco enquanto pensava, Lina voltou até a carroça e retirou uma pistola de agulhas do compartimento de carga para se proteger, antes de seguir a pé pela trilha. Parecia que até mesmo Lina se sentia confortada pela morte do vampiro naquela tarde. Ela ainda não sabia que a vítima feminina também havia sido morta, de modo que a possibilidade de o vampiro preso ter sido o culpado ainda parecia bastante plausível. Quando já tinha ido longe o bastante para que o contorno do moinho não fosse mais visível, o vento chamou seu nome. Ela se virou, mas não conseguiu perceber ninguém ao redor. A grama nova ondulava ao vento. Apertando o cabo da arma, ela voltou a andar. Antes que tivesse dado 10 passos, ouviu de novo. Lina. Dessa vez, não havia como confundir. Quem está aí? Onde você está? Gritou, virando-se, e o vento respondeu. Lina, Lina, Lina! Anda logo, aparece! Sério, eu vou atirar! Ignorando a contradição nas próprias palavras, o medo tomou conta da garota. Desperte, Lina! Disse o vento. Era uma voz que ela já ouvira antes. Lina vasculhou a memória com afinco. Ainda não entende, não é, Lina? Desperte. Você precisa despertar. A voz dançava ao redor dela. Ria sob seus pés. Sussurrava em seu ouvido. Rugia acima de sua cabeça. Lina, Lina, Lina. Você já está começando a me irritar, seu maldito mistério ambulante. Quando ela ergueu a pistola de agulhas, ainda sem um alvo, uma rajada de vento particularmente forte acertou-a em cheio entre os olhos. O equilíbrio se perdeu num instante. A mão que ela tinha certeza de ter apoiado no barranco ao lado atravessou o ar sem encontrar resistência alguma. Lina caiu de cabeça no fundo de um poço mergulhado em trevas. Pelo impacto, a queda não devia ter sido tão grande. Olhando para cima, pelo caminho de onde caíra, viu uma abertura circular a cerca de 2 metros acima. A terra se acumulava em direção a ela, formando uma rampa. Concluindo que conseguiria sair dali de algum jeito, Lina suspirou aliviada. Lina! Gritou a voz. Sem dúvida era a voz de um homem, e agora estava muito próxima. Fixando o olhar à frente, Lina foi tomada pela surpresa. Diante dela, estendia-se um espaço inquietantemente amplo, uma câmara subterrânea. As profundezas estavam envoltas em escuridão,
mas à luz que descia pela abertura acima, era possível perceber que o lugar era vasto. Na fronteira entre a luz e a sombra estava uma figura cinzenta, a origem da voz. Droga, isso doeu. Ao começar a se levantar, Lina pressionou a mão contra o quadril. Vestindo-se desesperadamente de uma falsa calma, arrancou as palavras da garganta. Você é aquele sujeito de anteontem à noite. Eu sabia que o cara que pegaram hoje de manhã era outro. Então agora é a minha vez? Se chegar mais perto, eu atiro. Ela apontou a pistola de agulhas para ele, mas a figura sombria não pareceu nem um pouco perturbada. Com uma voz pesada e baixa, perguntou: Você não entende? Vendo este lugar, não se lembra de nada? O que é que tem com você? Lina retrucou furiosa. Fica repetindo as mesmas porcarias o tempo todo. É a primeira vez que eu caio nesse maldito buraco. Não há motivo nenhum para eu me lembrar de coisa alguma. Então pare de tagarelar e levante as mãos. Eu vou atirar. A figura ergueu um braço. Justo quando Lina começava a apreciar aquela demonstração dócil, ele o girou num amplo arco. Observe bem este lugar, este laboratório. Lembre-se do que aconteceu há 10 anos. Só então Lina percebeu que a cena diante dela era o interior de algum tipo de sala. À primeira vista, era evidente que a destruição havia assolado o local, deixando uma montanha de escombros sobre o piso de pedra. Mas as mesas tombadas e as silhuetas de máquinas colossais, imóveis nas profundezas da escuridão, confirmavam que o homem cinzento dizia a verdade. Ainda assim, havia algo estranho ali. Embora o lugar onde Lina se encontrava fosse um chão de terra num buraco, a fronteira entre ele e a sala era terrivelmente indistinta. A sala parecia tão próxima que ela poderia tocá-la com a mão, mas ao mesmo tempo dava a impressão de estar absurdamente distante. No entanto, foi outra coisa que realmente a chocou. A figura cinzenta, cujo rosto o computador de D havia revelado, alguém que ela tinha certeza de jamais ter visto, sabia do que acontecera uma década antes. Você não se lembra, Lina? Muito bem. Então que tal isto? Ignorando o espanto dela, a sombra fez um gesto com a mão. Ondulações percorreram as profundezas da escuridão, coisas sinistras que desafiavam qualquer tentativa de descrição. E então, Lina, o que acha? Eu não sei. O que são essas coisas? Fiquem longe de mim. Sua voz falhou. Como se um bisturi branco tivesse aberto seu cérebro, memórias fragmentadas explodiram em sua mente. É isso. Foi aqui que... E onde eles... A visão desapareceu de repente. Eu não entendo! Não chegue perto de mim! Ansiedade e alívio se misturavam em seus gritos, enquanto seu dedo se movia por conta própria. Disparada com um estalo sibilante característico de gás altamente pressurizado, uma minúscula agulha de tungstênio atravessou o coração da figura sombria. Ela sorriu em silêncio. As coisas sinistras continuaram avançando. As pupilas de Lina se dilataram, como as de alguém que encara o abismo e vê o que jamais deveria ser visto. Elas, as coisas que se aproximavam, haviam chamado seu nome. Lina, diziam. Houve um clarão e outro. A luz irrompeu como lâminas pelas fendas de sua mente enevoada. Todas essas pessoas são... De repente, a figura sombria ergueu o olhar. As coisas se agitaram. Ainda assim, Lina não conseguia ouvir suas vozes. Um problema surgiu. Nós nos encontraremos de novo, Lina, disse a sombra, já se dissipando. Um medo completamente diferente do anterior tomou conta de Lina. Deixando cair a pistola de agulhas, ela começou a escalar a rampa sem sequer olhar para trás. Tinha a sensação de que, no instante em que suas mãos alcançassem a borda do buraco, a cerca de 2 metros dali, a visão desapareceria. A floresta a aguardava. O que Lina escalou para fora era um pequeno buraco no chão, com pouco mais de 40 centímetros de diâmetro. A grama crescia alta e selvagem ao redor, e mesmo o olhar mais atento teria dificuldade em encontrar a abertura.
Lina sacudiu a terra do corpo rapidamente. Respirando fundo, voltou a caminhar pela estrada. Depois de percorrer 40 ou 50 metros, ouviu o eco de cascos se aproximando por trás. Seria esse o problema de que o homem cinzento falara? Se fosse assim, aquela figura sombria teria sido capaz de discernir o som a centenas de metros de distância, e ainda por cima, através do solo. Após se afastar para a lateral da estrada, quando Lina se virou, seu rosto foi rapidamente inundado de alegria. Perturbadoramente belo, ele fitava Lina de cima de seu cavalo. O que está fazendo aqui? O que a trouxe até este lugar? Lina hesitou por um instante, então respondeu rapidamente. Bem, na verdade eu estava procurando por você. Você poderia me dar abrigo esta noite? Dê lançou-lhe um olhar inquisitivo. Lina contou que havia saído de casa depois de uma briga com o prefeito. Sem perguntar o motivo nem se deter em detalhes mesquinhos, D ofereceu-lhe a mão em silêncio e a puxou para a garupa do cavalo. Antes que o animal desse um único passo, ela gaguejou. O que foi? Tudo bem se eu segurar na sua cintura? Você cairia se não segurasse, não é? Cairia. Sua bochecha pressionou-se contra as costas dele. Duras e largas, as linhas firmes do corpo sob o casaco eram facilmente perceptíveis. Lina já ouvira dizer que os corpos dos vampiros eram muito mais frios do que os dos humanos, mas aquele não parecia ser o caso de D. Ele estava quente. Antes que percebesse, lágrimas escorriam por seu rosto. Você está chorando? Perguntou D, com a mesma entonação de quem pede informações na rua. E daí se estou. Todo mundo fica para baixo de vez em quando. Não fique me enchendo por causa disso. Lina não fazia ideia de que beirava o milagroso aquele jovem perguntar algo pessoal a quem quer que fosse. D permaneceu em silêncio. Diga, D, as ruínas ficam na direção de onde você vinha. Você esteve lá de novo? Estive, procurando outra entrada. Outra, e a de sempre, foi lacrada. Ninguém pode entrar por ali agora. Sacudindo levemente a cabeça, acrescentou. Pode esquecer tudo isso. Você não deveria estar estudando ou algo assim? Estraga prazeres, respondeu Lina, cutucando o ombro de D com a cabeça. Com um cérebro como o meu, não é como se eu precisasse estudar mais a essa altura. Ah, é mesmo. A garota gênio. Essa sou eu. O cavalo chegou ao moinho e os dois atravessaram uma ponte sobre o riacho, que estava relativamente cheio, antes de entrarem no barraco. Talvez pela proximidade do entardecer, o vento trazia um frio leve, mas estava longe da aspereza da estação branca. Enquanto observava D pelas costas, com uma expressão intrigada, Lina o ouviu perguntar, é tão estranho assim eu atravessar água corrente? É. Afinal, você é um vampiro, não é? Eu provavelmente não devia ter dito isso. De fato, a água é um problema para mim. Há relatos de nobres que se afogaram em água que não passava da cintura. Fico pensando por quê. A biologia da nobreza é tão misteriosa. Suas perguntas contrastavam completamente com a voz inocente e a expressão ingênua. Por algum motivo, Lina sentia uma curiosidade intensa pela nobreza. Sem responder, D foi até um canto do barraco empoeirado e colocou no chão a sela e as bolsas que trouxera do cavalo. Em seguida, tirou um pacote escuro do tamanho da palma da mão. Com um puxão no cordão que sobressaía, o pacote se expandiu rapidamente, transformando-se em um saco de dormir de aparência muito confortável. É melhor você dormir aqui. Ele tem aquecimento embutido. Deve aguentar a noite sem pegar um resfriado. E você? Vou descansar do lado de fora. Ficar junto ao solo é mais condizente com a minha natureza. Não se preocupe com isso. Eu nunca nem usei esse antes. Mas ela ia dizer mais alguma coisa, quando percebeu D concentrando os sentidos em algo do lado de fora. Parece que vieram atrás de você, disse o caçador. Nem pensar. Eu me recuso a voltar para lá. Pouco depois, quase uma dúzia de homens a cavalo havia chegado à outra margem do riacho. O prefeito e o xerife estavam entre eles, assim como os demais membros do comitê de vigilância liderado por Fern.
Todos, sem exceção, ostentavam expressões estranhamente rígidas. Aquilo que precisavam fazer e o pensamento de quem poderia se opor a eles os deixava tensos, e o opositor estava diante do barraco. O brilho azulado do pingente no peito de D deixava os homens inquietos. Talvez os cavalos também sentissem algo, pois não paravam de relinchar. Montados, os homens tremiam quase imperceptivelmente. "Digam o que querem", disse D em voz baixa. Era um tom que combinava com a tranquilidade da luz da tarde, mas os cavalos estacaram de imediato. Será que seus cavaleiros perceberam que estavam paralisados de medo? "Como se você já não soubesse", zombou o prefeito, agora usando um chapéu preto, enquanto estendia o braço para apontar uma das janelas do barraco. "Viemos buscar Lina de volta. Não adianta tentar escondê-la. Se não a entregar agora mesmo, vamos fazer você se arrepender. Para mim tanto faz, mas não sei o que ela vai dizer sobre isso." De repente, as venezianas de madeira da janela se abriram e Lina enfiou a cabeça para fora. Bem preparada, já estava com a língua de fora. "Vai sonhando. Quem é o idiota que voltaria para lá? Vou ficar aqui por um tempo. Estou treinando para sobreviver na natureza. Faça o favor de não atrapalhar, papai. Ah, sabia que seu rosto está meio inchado?" A malícia especial que ela reservou para a última frase foi deliciosa. O rosto arroxeado e inchado do prefeito assumiu um tom 5 vezes mais rubro do que seus ferimentos. Lançando um olhar de lado, ele disse: "Que diabos você está fazendo, xerife? O que temos aqui é um pai tentando trazer a filha de volta para casa. Vamos levá-la à força, se for preciso, certo?" "Bem", começou o xerife hesitante. Os outros homens desviaram o olhar. Todos haviam testemunhado a esgrima de D na praça da vila. "Bem, se ela diz que não quer ir, não há nada que possamos fazer. E, além disso, acredito que sua autoridade parental sobre Lina expirou no ano retrasado. Autoridade parental expirada. Em outras palavras, na maioria das comunidades da fronteira, um indivíduo tornava-se responsável por seus próprios atos aos 15 anos de idade. O ambiente exigia independência. "Seu inútil, seu saco de esterco, vai ficar aí parado enquanto esse mestiço errante arruína minha filha? Você está demitido. Quando voltarmos à cidade, a primeira coisa que vou fazer é convocar uma reunião do conselho." O xerife deu de ombros. "Muito bem. Agora será que alguém..." "Deixe comigo", disse Fern ao prefeito, a voz transbordando autoconfiança, enquanto desmontava com calma. Apoiando as mãos nas cestas presas aos quadris, caminhou com passo firme para enfrentar D. "Sabia que isso ia acabar assim, mais cedo ou mais tarde", disse, como se tivesse tudo sob controle. "Já é tarde demais, então nem pense em dizer que ainda podemos ficar com ela." D não se mexeu. Tinha o ar de um jovem poeta escutando a canção do vento. Parecia que até a voz do riacho havia sido silenciada. "Cuidado, D. Ele tem feras de guarda nessas cestas." As palavras de Lina injetaram tensão numa situação que explodiu sem demora. Clarões pálidos dispararam da mão direita de D, e as cestas ainda presas à cintura de Fern se despedaçaram. 2 criaturas caíram no chão, uma aranha grotesca e uma nuvem que liberava descargas elétricas. Como as pernas da aranha estavam intactas, ou ela já havia se regenerado, ou se tratava de uma criatura diferente. Fern incitou-as com sílabas sinistras. Um raio púrpura atravessou o local onde D estivera, cobrindo a parede do barraco com faíscas. As agulhas lançadas pelo D aéreo pararam no meio do caminho entre ele e os monstros. No instante em que percebeu fios brancos ondulantes se enroscando ao seu redor, D varreu o vento com a espada longa empunhada na mão direita. "Oh!" exclamou Fern. Ele acabara de ver o líquido adesivo que fora capaz de imobilizar não apenas colossos, mas também a figura cinzenta ser rasgado em pedaços como simples fios de algodão. Ainda assim, o corpo de D desviou-se de forma perceptível ao tentar saltar o riacho de uma só vez.
No instante seguinte, caiu na correnteza até a cintura com um grande respingo. Quem, se é que alguém, chegou a ver o tentáculo que disparou da água e se enrolou em seu tornozelo como um chicote? E não era apenas um. No segundo em que D tocou a água, vários tentáculos idênticos irromperam e se enroscaram com força máxima em ambos os seus pulsos. Algo, com o que parecia ser uma carapaça listrada, rompeu a superfície da corrente à frente de D. Eu sabia. Não é tão afiado dentro d'água agora, é? Fern riu, exibindo os dentes. Quando soube que enfrentaríamos você, voltei até minha casa e peguei uma das minhas feras aquáticas de guarda. Pelo que ouvi dizer, os dampiros são tão fracos na água quanto a nobreza. Então escolha, fique aí parado e se afogue, ou deixe que as faíscas da minha nuvem elétrica o eletrocutem até a morte. Pare com isso, eu volto, gritou Lina. Ao mesmo tempo, a nuvem e a aranha se aproximavam da margem. Não faça isso, Fern. Não ligue para isso, mate-o! Os gritos conflitantes do xerife e do prefeito foram apagados por uma visão de tirar o fôlego. O raio púrpura lançado contra o D, imobilizado, ricocheteou na carapaça oval que irrompia da superfície da água. Todos os espectadores sentiram os olhos quase saltarem das órbitas. Quem poderia imaginar que o belo jovem estava emergindo da água junto com a besta que o segurava? Quem fora arrastado para o fundo, agora arrastava. Ali, diante deles, todos haviam acabado de testemunhar o poder monstruoso da nobreza, o que muitos diziam equivaler à força de 50 homens. E então, sob seus olhos atentos, a mão esquerda de D relampejou. Abrindo os 5 dedos e executando um gesto de corte, cada tentáculo que sua mão tocava era seccionado. Livre de suas amarras, D alçou o voo pelo ar como uma ave mística. Um brilho prateado desviou o clarão púrpura e, em seguida, bipartiu o corpo da nuvem, retornando com uma velocidade que os olhos não conseguiam acompanhar para decepar a cabeça da aranha gigante, assim como a teia de fios que ela lançara sobre ele. O som do riacho voltou aos ouvidos dos presentes. Sacudindo a lâmina com um gesto elegante para livrá-la do sangue, D virou as costas como se nada tivesse acontecido. Foi demais para vocês, seus covardes? Viram como meu guarda-costas é durão? Zombou Lina, a voz transbordando de alegria. Os homens haviam perdido até a vontade de responder enquanto D se afastava. Após a batalha abortada, os visitantes indesejados seguiram seu caminho. A escuridão da noite infiltrou-se entre as árvores e a lua pálida surgiu no céu. Lina aqueceu um pouco de café sintético sobre uma pequena lâmpada eletrônica de viagem. E bebida viera de sua carroça. A lâmpada pertencia a D, um cilindro prateado de cerca de 15 centímetros de altura por 5 de diâmetro. O aparelho também podia funcionar como termostato e aquecedor, ou como unidade de refrigeração, e, evidentemente, também servia para cozinhar. Viajantes não podiam se dar ao luxo de carregar muitos itens volumosos. Baixando com destreza a panela de silicone absorvente de calor, ela despejou o conteúdo em 2 canecas do mesmo material e chamou D. Está pronto. Achei que eu tivesse dito que não queria, respondeu ele. Ah, não vem com essa. Bebe, vai te aquecer. Ela ergueu os olhos para o céu. Ah, que lua linda. Indo até D, forçou-o a segurar a caneca. Vou cortar um pouco de carne seca também. Eu não quero. E o que você acha que acontece se não comer? Mas mesmo enquanto dizia isso, Lina recuou. Bom, tudo bem. Eu também não estou com muito apetite hoje. Seu estômago está incomodando? Perguntou D, sem se virar. Deixa eu ver. Não é sempre assim. De qualquer forma, dampiros são incríveis. Nenhuma resposta de D. Um pouco antes, fui dar uma olhada no cadáver daquela fera de guarda no meio do rio. As marcas nos tentáculos quase faziam parecer que tinham sido mordidos. Fiquei realmente surpresa. D permaneceu em silêncio. Lina fechou os olhos suavemente e deixou-se envolver pelo perfume da grama luar que entrava pela janela. O vento cantava entre as árvores. Talvez D estivesse ouvindo. D é um nome estranho. O que significa esse D?
Diabo, morte, perigo, qualquer um combina perfeitamente com você. Amanhã você volta para casa, disse D em tom contido. Nem pensar, você certamente já sabe o que eu sou. Se alguém contar isso ao conselho de exames, provavelmente será o fim dos seus sonhos de ir para a capital. Não me importo. Lina riu, segurando o braço esquerdo de D. Se isso acontecer, eu vou com você. A esposa de um caçador não seria uma vida cheia de emoções? Quando D virou o rosto, legitimamente atônito, ela acrescentou: brincadeira, era só uma piada, basta dizer que eu posso ir com você e está tudo certo. Pare com essas bobagens e vá dormir. Preciso partir cedo amanhã. Vou deixar o almoço pronto para você. Lina uniu o polegar e o indicador no gesto de ok, e ainda piscou para ele. Vá lá e acabe com eles. Maridão. D soltou um suspiro longo, do tipo que jamais escapara enquanto enfrentava monstros ou a nobreza. Parecia que até aquele jovem, semelhante a um mecanismo de gelo perfeitamente ajustado, estava sujeito a falhas ocasionais. Diga, D, de onde você vem? Perguntou Lina, agora com uma expressão séria. De onde veio? E para onde vai? E a nobreza? E a própria humanidade? D se virou e fitou Lina. Talvez tivesse percebido uma tênue ansiedade nas palavras da garota. Perguntas difíceis. Você não sabe? Nem mesmo alguém como você, que conhece ambos os mundos, tem a resposta. O que é viver entre o dia e a noite? O que é ser humano? O que é ser um nobre? Você não sabe? Por que pergunta isso? Porque eu realmente quero saber. Me diga. O aroma da grama-luar pairava ao redor dos dois. D foi até a porta sem dizer uma palavra e, em seguida, apoiou o corpo contra uma das paredes. Lina sentou-se sobre uma armação pendurada a cerca de 30 centímetros do chão. O mundo da noite se estendia diante de seus olhos. Ser um nobre, muito provavelmente, é viver pela noite, começou D em voz baixa, com a espada longa na mão direita e uma caneca de café fumegante na esquerda. O poder potencial inerente à escuridão noturna e a influência sombria que ela exerce sobre a nobreza até o nível molecular são mistérios ainda hoje. Mesmo durante a era dourada da ciência da nobreza, eles sequer chegaram perto de desvendá-los. A questão de por que a carne da nobreza é invencível, o segredo de como conseguem viver eternamente, sem envelhecer, imortais enquanto não forem expostos à luz do sol ou atingidos por uma estaca, ou ainda o enigma de por que esse golpe não tem efeito algum, a menos que atravesse o coração. Nada é mais irônico do que o fato de que eles, as primeiras criaturas da história do mundo a alcançar uma longevidade insuperável, tenham sido atormentados como ninguém pela tentativa de descobrir o segredo de seus próprios poderes. Será que a engenharia genética não poderia ter oferecido algumas pistas? Embora eu tenha ouvido dizer que as informações de todos os genes possíveis foram reunidas nos computadores da nobreza. O processo de decodificação das informações contidas em cada gene foi concluído há mais de 5.000 anos. Mas o problema não está aí. Depois de descobrirem o gene que impede o envelhecimento, devem ter se perguntado por que tal gene passou a existir. De onde viemos? Para onde vamos? Murmurou Lina. Acho que essa continua sendo a pergunta eterna para todos nós, nobres e humanos. Mas o que o poder das trevas que você mencionou tem a ver com tudo isso? D assentiu e levou a caneca à boca. Ao perceber o sorriso de Lina, franziu o senho e tomou um gole. Está bom? Perguntou ela, animada. Está. Fico feliz. Pigarreando, D retomou. É de conhecimento geral que todas as funções vitais da nobreza giram em torno da própria escuridão. Isso deu origem a uma determinada hipótese. Ela sugeria que a escuridão da noite poderia conter a causa primordial dos poderes da nobreza, ou, se preferir, o gene responsável. Em outras palavras, talvez a nobreza tivesse absorvido certa informação espectral pertencente à própria escuridão, na forma desse gene. Pelo menos era o que a teoria propunha.
Os olhos de Lina cintilavam, brilhando com a expectativa e a ansiedade que pertencem apenas àqueles que escancaram a pesada porta do desconhecido e veem a luz da verdade irromper livremente. Brilhavam sem cessar. Esse é o gene da escuridão, não é? Exatamente. Se pudéssemos compreender sua estrutura, os enigmas da nobreza seriam resolvidos. De onde viemos, para onde vamos? E as respostas se aplicariam também à humanidade. Eles nunca formularam a hipótese de que os humanos são dotados do gene da luz? A luz da lua fazia com que seus perfis bem delineados se destacassem ainda mais, pálidos e nítidos. O canto do vento, o aroma da relva. Sim, respondeu D. Ser humano é viver na luz. Quando se considera a duração de suas respectivas vidas, os humanos não são nada em comparação com a nobreza. Do ponto de vista fisiológico, também são terrivelmente frágeis. Mas quando se leva em conta a energia potencial da raça como um todo, a luz supera a escuridão, murmurou Lina. Esse era um tipo de destino. Mas os nobres que temos visto agora... Lina ia prosseguir, mas hesitou. No fundo de seu coração, alguém gritava para ela, não diga isso. Ela teve a sensação de que aquela voz sombria estava de algum modo ligada ao seu destino. Nobreza que caminha sob a luz do dia. Dee levou a caneca à boca outra vez e fitou Lina. Sacudindo a cabeça, como se tentasse tranquilizar a si mesma, ela disse, não pode existir algo assim. Algo brilhou nos olhos de Lina. Antes que transbordasse, ela se lançou em torno da cintura de D. Soluços sacudiam seus ombros. Ela não entendia o que a deixava tão triste. Tampouco sabia do que tinha medo. Sentia-se impotente, como se estivesse sozinha numa estrada à noite. E aquela noite jamais conheceria a alvorada, por toda a eternidade. D pousou a caneca no chão e acariciou-lhe os cabelos com suavidade. Só quero sair desta vila, desejou Lina com todo o coração. Quero ir para a capital com ele, só nós dois, juntos para sempre. O canto do vento continuava a soar. Os dois permaneceram imóveis por um longo tempo. De repente, a tensão percorreu o corpo de D. Lina caiu no chão, ainda na mesma posição em que se agarrara a ele. D estava de pé à beira do riacho murmurante. Nada no ambiente havia mudado. Talvez fosse apenas a percepção de D que havia se alterado. Por que você ainda não veio? Era a mesma presença da noite chuvosa. Estou esperando por você, esperando lá. Onde é lá? Qual é o significado daquelas ruínas? D formulou as perguntas sem mover os lábios, sem sequer pensar nelas. Essa era a única regra daquela conversa. Talvez eu tenha falhado, disse a presença. Se for assim, terei de me livrar de todos eles. Não há muito tempo. Estou esperando. Esperando o quê? Ou a quem? Perguntou D. O que significa esperar? Não houve resposta. Venha logo. Preciso ir. Isso já dura há tanto tempo. E ainda vai durar muito mais. Muito mais. Tanto mais. Em algum ponto dentro de D, a presença desapareceu de súbito. Então, no fim das contas, são as ruínas, murmurou ele. D voltou o olhar para o barraco. Lina estava parada na porta. Os olhos de D se estreitaram. Uma expressão que não era exatamente medo, nem totalmente raiva, ocupava o rosto de Lina. O que houve? Perguntou ele, aproximando-se. Lina balançou a cabeça. Não é nada de verdade. Você saiu tão de repente, eu só fiquei um pouco assustada, só isso. Após uma breve pausa, D assentiu. Você deve descansar. Acho que tem razão. Lina não perdeu tempo. Voltou para o barraco e entrou no saco de dormir. Estava incrivelmente quente, graças aos sensores térmicos que liam a temperatura externa e a temperatura corporal, mantendo o nível de calor mais adequado ao sono. A presença de D se esvaiu. Aposto que ele vai dormir com a escuridão e o canto do vento como companhia, com o ouvido colado ao chão, pensou Lina. Ou será que dampiros têm dificuldade para dormir à noite? Afinal, o que são os dampiros? Por trás de suas pálpebras fechadas, uma figura cinzenta, cor de cinza,
Flutuava e falava com uma voz estranha. Lembre-se do que aconteceu há 10 anos. Lina sacudiu levemente a cabeça. Outra voz. Preciso me livrar de todos eles. Lina também havia ouvido a voz daquela presença.